Nosso tema de hoje, dessa live de hoje, é como dominar os pensamentos paralisantes na hora de se preparar para os concursos públicos. Esses medos podem ser os seus maiores concorrentes nessa jornada. Eu gosto de tratar desses temas, né, essas questões angustiantes que param muitos candidatos bons durante o processo de preparação para concursos das carreiras jurídicas, porque eu vejo que esse é um fator de muita importância na preparação de qualquer pessoa, na verdade, para a vida, de uma maneira em geral. Mas, especificamente aqui, a gente dá sempre um enfoque da preparação para os concursos públicos e agora, nesse projeto, para os concursos públicos das carreiras jurídicas. Eu sou o Marco Dominoni, eu sou defensor público federal, fui procurador federal e aprovado no total de 17 concursos públicos. E eu ajudo você a passar nos concursos das carreiras jurídicas. O tema da live de hoje é um tema extremamente sensível. É um tema que envolve um conhecimento médico profundo que eu não tenho. E eu faço, desde logo, uma advertência inicial. A nossa abordagem aqui, a abordagem que a gente vai fazer desse tema super sensível, é como eu tratei os meus medos e como eu oriento os meus alunos e mentorados a lidar com esses medos também, com os medos deles também. Como falado, eu não tenho conhecimento científico, médico, eu não sou um profissional de saúde para fazer aqui uma abordagem com esse viés, com esse objetivo. Então, o que eu trato aqui, o que eu vou tentar passar para vocês, não é uma abordagem sobre os diversos transtornos de ansiedade que existem hoje em dia, que são muito comuns. Não é essa a pegada desse vídeo. Daí, eu posso fazer, se a gente identificar, né, e isso acontece, a gente identifica naquelas pessoas, em algumas pessoas, que existe um transtorno que merece uma abordagem médica, o que eu faço é o básico. Encaminhar essa pessoa, orientar que essa pessoa busque um profissional da psicologia, um profissional da psiquiatria. Beleza? O que eu ensino nas minhas redes sociais são técnicas e práticas que eu apliquei na minha vida e que eu oriento os meus alunos a aplicarem. E não tem nada a ver com medicina, beleza? Todas as segundas-feiras eu faço aqui no Instagram e no YouTube uma mentoria aberta. A mentoria aberta acontece todas as segundas às 20 horas. Fica atento, se você ainda não segue o meu perfil, segue o meu perfil, ativa as notificações, que eu, nessas mentorias, eu respondo as perguntas de maior incidência que os meus seguidores fazem nas minhas redes sociais. Pergunta se repetiu 5, 10, 15 vezes, eu falo, pô, a galera tá demandando isso. Aí eu abordo isso nas segundas-feiras às 20 horas. Então, se você tem alguma pergunta, pode me mandar pelo direct, pode me mandar em algum comentário lá no meu YouTube. Tenta sanar a tua dúvida que eu vou pegar e vou responder aqui nas mentorias. Se eu não responder aqui nas mentorias, provavelmente essa resposta já está lá no meu canal do YouTube ou até mesmo aqui no meu Instagram. Beleza? Queridos, os medos normalmente não são um problema na vida de ninguém. Ok? Os medos normalmente não são um problema na vida de ninguém. Pelo contrário, os medos, eles nos protegem de algumas situações perigosas. A pessoa que não tem medo de nada, ela se expõe demais e muitas vezes a perigos absolutamente desnecessários. Então, ao menos em tese, ter medo não é um problema para ninguém. O problema é o medo que te paralisa. O medo que a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente precisa fazer. Eu não estou falando daquela paralisia literal, não, que chapa o cara quando ele tem algum transtorno muito grande, algum
impacto muito grande, né? Algumas pessoas relatam, apesar de não serem todas, por exemplo, se houver algum evento traumático, um assalto, que a pessoa fica em choque, parada, né? Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele medo que paralisa as atitudes que você quer fazer, né? As atitudes que você quer tomar, mas paralisa. Ele nos impede de fazer aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa fazer. É um sentimento, na verdade, que pode surgir de duas formas diferentes. Eles podem ter duas origens. E isso é importante que você trabalhe assim o tempo todo. Todas as vezes que você identificar algum tipo de problema, você precisa tentar identificar a origem desse problema. Os medos que paralisam os concurseiros a seguir, né, no estudo para concursos, eles têm basicamente duas origens. Ou você teve uma experiência anterior similar e que, na iminência de uma nova situação, vem um sentimento horrível e que te paralisa. Dominoni, exemplo, alunos que tiveram uma experiência ruim anterior de reprovação em provas orais. O aluno chega para mim com o histórico de prova oral anterior e uma reprovação. Esse cara, eu coloco a minha lupa na vida dele, na preparação dele, para dar uma atenção especial para esse cara. Por quê? A tendência é que quando ele seja novamente submetido a uma prova oral, isso acontece sempre, porque o cara que está pronto para passar, para chegar na prova oral do MPDFT, ele está pronto para chegar na prova oral do TJ do Maranhão, do TJ de Pernambuco, ele tá fazendo, isso é uma rotina dele. Então, ele vai ter que superar aquele trauma inicial. E aí vem os medos. Aqui, você pode conseguir, a pessoa pode conseguir superar aquele obstáculo sozinho, através de técnicas adequadas que são treináveis, por mais incrível que isso possa parecer, essas técnicas de superação dessas dificuldades iniciais, elas são treináveis por qualquer pessoa, tá? Ou pode sim precisar de um acompanhamento de um profissional da área de saúde. Então, a primeira pergunta que eu faço, quando o meu aluno de treinamento de provas orais chega para mim e fala, Dominoni, eu tenho uma experiência ruim de prova oral, eu fiquei reprovado. A primeira tarefa minha é ganhar a confiança dessa pessoa e perguntar a ele, com todo o cuidado do mundo, se ele está tendo um acompanhamento profissional. Um acompanhamento de um profissional de saúde, porque é de todo indicável. Inclusive, eu estou fazendo treinamentos, eu estou em treinamento de prova oral dos candidatos aprovados no TJ do Maranhão para a magistratura do Estado do Maranhão. E nesses treinamentos, nós desenvolvemos técnicas de superação dessas experiências ruins, dessas experiências anteriores ruins. Obviamente, isso é levado para aqueles que me apresentam isso. Mas é comum que eu encaminhe essas pessoas para um profissional de saúde, seja um psicólogo ou um neurologista, ou um psiquiatra, né? E nós temos alguns indicativos, tá, da gravidade dessas situações. São flashes do acontecido que vêm de maneira recorrente na memória dessas pessoas. Sonhos vívidos daquela situação traumática que o levam àquele cenário triste. E levam também a se sentir paralisados em razão daquele medo. Do medo de que aquela situação muito traumática se repita. Há relatos de concurseiros que me procuraram e que depois conseguiram superar essa fase das provas orais, que falam, cara, eu tinha sonhos recorrentes. Eu sonhava todo santo dia com o cenário da minha prova oral em que eu peguei e fiquei reprovado, só que agora dentro do novo ambiente. Né? Então, se eu fiquei reprovado no MP da Bahia, agora eu estou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na prova oral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e eu me via lá dentro sendo reprovado. Olha que loucura que é. Então, eu sempre falo
com os meus alunos, e eu falo não só nesse tipo de situação específica, eu falo com os meus alunos de uma maneira em geral. Existe uma parada que chama voz do além. Sabe aquela vozinha que a gente fica ouvindo dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo? Ela pode te acompanhar ao longo de toda a tua preparação. Porque se existe um ambiente de incertezas quanto ao tempo, é um ambiente de preparação para concursos. Você só controla um fator na preparação para concursos. É quando você dá o start, quando você começa a estudar. Quando você vai passar, ninguém pode dizer para você com confiança, com certeza. A tendência existem, assim, a experiência nos indica que um estudo ali de 9 meses pré-edital leva à aprovação. Estudo correto pré-edital. Obviamente que após o edital, os concursos das carreiras jurídicas levam 1 ano até a homologação, normalmente. Então você vai, obviamente, precisar adicionar esse 1 ano mais 9 meses anteriores de preparação. Mas o fato é que ninguém pode te afirmar isso. Com certeza? Não. Então, o ambiente de concurso público é um ambiente de incerteza. Eu costumo brincar que a aprovação ela é uma condição, não é termo. Né? É um evento futuro e certo, mas não é termo que é um evento que tem data para terminar. Não tem. Se alguém te vende isso, vende ilusão. Beleza? E aqui a gente é a realidade. É o que aconteceu comigo, acontece com os meus alunos e vai acontecer com vocês também, eu tenho certeza. Vocês vão passar quando ninguém pode dar certeza. E essa incerteza comunica, manda uma mensagem para o nosso consciente e também para o nosso inconsciente de medo, de paralisia. Qual é o procedimento que você tem que adotar a partir de agora? Todas as vezes que você tiver essa vozinha falando no teu ouvido que não vai dar certo, que está muito difícil, que é impossível, ela fala para a gente. Ela fala para a gente que é aprovado. Uma das coisas que eu falava para mim mesmo, que eu prometi para mim mesmo, é expor as minhas fragilidades enquanto concurseiro, mesmo depois de passado. Porque depois que passa, todo mundo vem para as redes sociais para contar vantagem, para dizer que leu 300 livros, que fez isso, que fez aquilo, que tinha certeza da aprovação. Eu tenho certeza da tua aprovação, desde que você cumpra os requisitos, faça o que tem que ser feito. Agora, se eu pegar e falar para você que eu nunca tive uma vozinha no meu ouvido falando não vai dar certo, principalmente porque eu tinha poucas horas de estudos, eu era casado, pai de filho, então todas essas dificuldades acabam contribuindo para uma dificuldade maior. Então, essa insegurança do concurseiro, todo concurseiro teve. Mesmo o cara top das galáxias, que passou em primeiro lugar em todos os concursos com 21 anos. Todo mundo tem um grau de insegurança. Não dá para pegar as etapas e parar. Não dá para pegar o medo que todos têm, eu estou te falando. Mesmo a gente que passa tem insegurança, tem medo. Tem que enfrentar, vai com medo mesmo, beleza? Mas a verdade é que a maioria dos casos de medo não tem essa origem. Não tem origem no evento traumático anterior. A maioria dos medos paralisantes é decorrente de uma dificuldade de tomada de decisão na hora que você tem que tomar essa decisão. A pessoa cria aquela situação de medo por não tomar a decisão na hora certa, ou por achar que é impossível superar aquela etapa. A etapa se transformou em um obstáculo. E aí ela para. Não. Ah, Dominoni, é muito difícil, muito chato estudar legislação. Eu só posso te dizer uma coisa. A partir do momento que eu botei o estudo de legislação seca na minha vida, no meu dia a dia, eu passei em pouco tempo. 1 ano e pouco estudando a legislação. Por quê? É o que mais cai em concurso, porra. Aí você quer estudar a legislação esporadicamente. O obstáculo é a etapa. Esse obstáculo você tem que superar, beleza?
Não tem essa de, isso daqui é intransponível, isso daqui é impossível. Não. Só não passa em concurso público aquelas pessoas que deixam de acreditar totalmente na sua aprovação. Quem acredita ainda que um pouquinho na aprovação, ainda que tem 1%zinho, tá? Ela segue. Então você não pode deixar essa chama apagar. E uma das minhas tarefas aqui é te lembrar disso o tempo todo. Beleza? Nesse ponto, nessa segunda origem, entra um medo que talvez seja o que tem maior incidência nos concursos públicos, que é um medo do número enorme de disciplinas das carreiras jurídicas e do conteúdo muito grande dos editais. Como é que eu vou conseguir? Essa é uma das perguntas que mais me fazem, tá? E eu vou antecipar aqui para vocês. Eu, no mês que vem, no mês de abril, vou fazer uma série de lives de como estudar para defensorias. Eu vou pegar o edital da Defensoria Pública da União, que está vindo. Fala, Portinho, um abração, querido. Eu vou pegar o edital das defensorias, de uma defensoria do Estado, e vou pegar o edital da DPU e vou esmiuçar para vocês, e a gente vai pegar e vai trazer todos os pontos que vocês precisam estudar para os concursos da DPU e das DPEs. O concurso da DPU tem 23 matérias e vai sair. Não tenho nenhuma informação privilegiada nesse sentido, mas a lógica é que saia. Por quê? Nós estamos com 20 e poucos candidatos para serem nomeados e temos muito mais vagas do que isso. Então, a tendência é que o concurso seja feito, só tem 20 e poucos candidatos para serem nomeados. Então, a galera vai ser nomeada nos próximos meses, seguramente, e vai esgotar a lista de espera. Então, a gente vai fazer lives voltadas para os concursos da DPE, das DPEs, e especificamente da DPU, beleza? Como é que você consegue estudar 23 matérias para um concurso? Como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer um planejamento para um ano. Pô, caraca, um ano, meu amigo. Mudanças profundas não se fazem da noite para o dia. Vai passar num concurso top que vai mudar a tua vida. É demorado. Há tempo de plantar e tempo de colher. Na tua vida e na preparação também. Por isso que a gente tem a mentalidade como um dos 3 pilares da nossa estruturação de estudos para concursos. Mentalidade, organização e técnicas de estudos. É por isso que os meus treinamentos não têm nome de método. Método é o quê? Metodologia de estudos. A minha base de treinamento são 3 pilares para que você faça uma preparação integral e consiga superar o tempo da maneira mais saudável possível. Beleza? A maioria dessas pessoas que acabam sucumbindo ao tempo, elas entram nesse jogo, no jogo de concursos públicos, querendo uma garantia que ninguém pode dar. Isso é um dos fatores que a paralisam. A incerteza acaba as paralisando. Essa garantia de que tudo vai dar certo não pode ser dada por ninguém. O que se pode afirmar é que o método deu certo comigo, deu certo com vários alunos meus e vai dar certo com você também. Depende de você, num primeiro momento, enfrentar esse medo, o medo de que pode dar errado, e vai dar errado por várias vezes, até que dá certo. O milagre da aprovação. Tá aí um outro tema que eu já abordei nas minhas redes sociais. De repente passou. De repente eu passei na DPU, todo feliz, uma semana depois, a AGU foi, meu Deus do céu, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no TRE, fui numa lan house, que a gente não tinha nem internet na zona eleitoral, e aí eu voltei aos prantos chorando, porque, cara, eu esperava passar, mas assim, foi uma surpresa muito grande, né? E eu que já vinha estudando por alguns anos, de repente passo para 2 concursos grandes, né? Então, assim, é o milagre da aprovação. Vai dando errado, vai dando errado. Só para vocês, só vou abrir um parênteses aqui, para mim, teve que dar errado 5 vezes só na AGU, galera. Na DPU, eu passei no primeiro concurso que eu fiz para a DPU.
Mas na AGU, teve que dar errado 5 vezes. Sabe o que são 5 reprovações seguidas? Tem ideia do que isso provoca na cabeça do concurseiro? Mas, cara, essa porta, tu tem que bater até ela abrir. E teve dias que eu falava assim, Senhor, essa porta, eu tenho muita ligação com Deus, eu não tenho nenhuma religião, eu não sou religioso, né? Eu não frequento nenhuma denominação, nenhuma religião, mas eu tenho uma proximidade, eu me sinto muito próximo e íntimo de Deus. E eu conversava com ele e falava, Senhor, será que essa porta nunca vai abrir? Será? E era angustiante de verdade, e eu vou interromper esse processo, porque eu me lembro como se fosse hoje, apesar de já terem passado 13 anos que eu passei no concurso. E aí, um belo dia, eu acordei com o... Eu tinha ficado orando muito tempo na cama, eu não estava conseguindo dormir rápido, eu sou um cara que dorme em 5 minutos, né? Mas eu não conseguia dormir. E aí eu peguei e fiquei orando, né? Fiquei lendo a Bíblia e tal. E aí, naquele dia, eu acordei com a seguinte imagem na minha mente, e eu nunca falei isso para ninguém. Né? Nem para minha confidente especial, que é minha esposa, que a gente faz 30 anos esse ano de namoro. Eu acordei com a seguinte mensagem: continua e arromba se não abrirem. Continua e arromba se não abrirem. Eu falei, meu pai do céu, será que é isso? E é isso que eu quero falar para vocês. Vai dar errado por algumas vezes, por algum tempo. Às vezes dá errado todo dia. Todo dia dá alguma coisa de errado. Mas o que vai fazer a diferença lá no final é que vai dar certo. A única tarefa que você precisa ter no teu coração é a tarefa de tentar superar aquele medinho todos os dias. Obrigado, Cristina. Obrigado, Carol. E aí, eu vou retomar aqui, eu saí do meu script, né? Mas o que eu vejo algumas pessoas que... Algumas pessoas muito próximas, tá? São pessoas que são alguns amigos de faculdade, né? Da minha faculdade, eu tenho ainda o relacionamento com eles. Alguns amigos ainda da época do TJ. Eu entrei no TJ em 1998 e eu ainda converso com eles, né? A gente tem encontros pessoais, né? Ainda encontros periódicos. E eu vejo que essas pessoas que sempre disseram que queriam passar num cargo público, e por algum tipo de medo, por algum tipo de obstáculo que elas tiveram que enfrentar, elas acabaram, com o passar do tempo, naturalizando aquele estado de verdadeira letargia. Elas deixaram os sonhos delas adormecidos. Interromperam várias vezes a preparação em razão de muitas coisas que efetivamente não eram tão significativas assim. Mas elas ficaram assim porque naturalizaram em razão do tempo que foi passando. O medo, que no primeiro momento paralisa e incomoda, agora, com o passar do tempo, já não incomoda tanto. Esse lugar aqui não é bom, mas também dá muito esforço para sair. Qual é o teu difícil? Tá ruim hoje e tu não vai fazer nada para sair daí? Que lógica é essa? Qual é a lógica de você pegar e destinar 8 horas do teu dia num trabalho que você não gosta, com pessoas que você não gosta, fazendo uma atividade que você não gosta, e você não tirar 3 horas do teu dia para estudar para o teu concurso? Qual é a lógica que tem nisso? Trabalha 6, 8 horas para os outros e não trabalha nem 3 horas para você? A verdade
é que essas pessoas, tem gente que diz que isso aqui é zona de conforto. Isso daqui essa pessoa se conformou, é um conformismo. De zona de conforto, de conformismo, isso não tem nada. Não é conformidade, não. Não é conformismo, não. A verdade é que essa pessoa não está e nunca esteve numa verdadeira zona de conforto. Ela está desconfortável com aquela situação, a de não tomada de decisões. E quando eu falo tomada de decisões, eu não falo aquelas decisões que a gente toma no dia 31 de dezembro e no dia 1º acabou, não. Eu estou falando daquelas tomadas de decisões com aquela conversa que você tem com você, e a gente falou sobre isso ontem, na mentoria aberta 4, que já está lá disponível no canal do YouTube. Aquela tomada de decisão que você conversa com você, que você se ajoelha e pede para Deus te inspirar para que você tome a decisão correta. E uma vez tomada aquela decisão, que você assuma as responsabilidades para que você cumpra aquela decisão tomada. Beleza? Essa letargia, esse conformismo da decisão que você não tomou, mais dia menos dia, eles vão cobrar essa conta na tua cabeça. Se você está protelando há muito tempo, tomar a decisão, e aqui a gente traz isso é para toda a vida, mas a gente traz especificamente aqui para preparação para concurso. Se você está adiando essa tomada de decisão há algum tempo, a hora de você decidir o que vai estudar ou que definitivamente não vai estudar. O que você precisa é decidir, e a hora de decidir é agora. Porque daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter tomado essa decisão hoje. Quando você começar a estudar, você vai se arrepender de não ter começado um ano atrás. Beleza, queridos? Pessoas ansiosas demais têm dificuldade de se lançar em algum empreendimento da qual ela não tenha o total controle. Eu conversava com meu filho alguns dias atrás, ele se dizendo muito ansioso e tal. Eu falei, filho, preste atenção. Todas as pessoas, todo mundo, hoje em dia, é ansioso em alguma medida. Em alguma medida, a pessoa é ansiosa. Eu sou ansioso. Minha esposa é, ele é. E a diferença está em como você trata a tua ansiedade. Como você tenta superar as tuas dificuldades, os teus obstáculos que a gente trata como etapas desse processo. As pessoas não curtem o processo de preparação para concursos. O que você mais ouve na face da terra é concurseiro reclamando que estudar para concurso é horrível, que isso, que aquilo. Isso só leva a uma bola de neve ruim. Que se você não interromper esse fluxo, e aí é o que a gente falava lá no início, agora minutos antes dessa nossa live. Você precisa interromper esses processos. Você precisa trocar o raciocínio. Bloquear o raciocínio ruim. Não pode deixar esse raciocínio frutificar na tua cabeça. Ele não pode ter lugar. Há estudos científicos que dizem que você tem 5 segundos para interromper esse processo. Sob pena dele se instalar e causar danos ao teu dia, à tua rotina, ou de causar danos até na tua vida. Então, o que você tem que fazer? Bloqueia. Se está pensando que, tá ruim, vai ficar ótimo. Eu ainda agora, 5 horas da tarde, saí para malhar. Eu tenho que malhar porque sou diabético. Então, a malhação para mim é um remédio. E aí eu cheguei na academia cansado e tal, encontrei um coroa e tal, a gente trocou uma ideia. E aí ele falou, cara, se a gente não pensar que está melhorando todo dia, a gente pira. Principalmente depois que você passa dos 50. Então, está melhorando todo dia, trazendo aqui para os concursos, todo dia você está melhor, todo dia você está mais bem preparado, todo dia você botou conhecimento para dentro, quase todo dia você fez as revisões daquilo que você já aprendeu.
Beleza? A ansiedade não pode te contribuir para a tua paralisação. O ansioso tem dificuldade de lidar com um resultado incerto quanto ao tempo. Porque esse resultado, a aprovação, vai sair. O medo das incertezas é o medo paralisante. É a dificuldade de se entregar para aquele projeto. Beleza? E as respostas rápidas que temos para tudo hoje em dia, se você está com fome, você pede um iFood. Se você quer se relacionar com alguém, está sozinho, entra no aplicativo e já a pessoa está com você. Seja para um relacionamento momentâneo, seja até para um relacionamento mais duradouro. Né? Se quer assistir essa live aqui depois que ela ficar gravada lá para vocês, vai botar na velocidade 2x. Então, temos respostas e estímulos imediatos para tudo. Um projeto que se desenvolve em médio e longo prazo, ele encontra uma resistência enorme. E o estudo para concursos, meus amigos e minhas amigas, qual é o emprego que vai te proporcionar estabilidade? Férias, às vezes 60 dias de férias, salários acima de 20 salários mínimos, alguns de 30 salários mínimos. Projetos fortes, consolidados, levam tempo. Beleza? E aí, esse resultado não vindo quase que imediatamente, a pessoa acaba desacreditando nele e interrompendo o processo. A hora de você interromper esse fluxo é agora. Não existe fórmula mágica. Tem que interromper os processos negativos e pagar o preço que isso custa. Que é fazer um planejamento bem feito, fazer um estudo adequado, com as técnicas adequadas, que a aprovação vai vir. Há efetivamente decisões importantes a serem tomadas ao longo das nossas vidas de uma maneira em geral, e essas decisões, elas levam realmente algum tempo. Quanto mais difícil é a decisão, mais tempo você vai precisar, de uma maneira natural, para tomar aquela decisão. Você vai precisar amadurecer. Sabe aquele pedido do filho, que o filho faz, pai, posso ir para tal lugar? Principalmente quando ele está entrando na adolescência, que você precisa começar a soltar, mas você não quer soltar ainda, não está com confiança. Dilemas de pai. Então, aí você fala assim, filho, pô, calma aí, cara. Me dá um tempo aí para amadurecer um pouco essa ideia. É isso, as decisões importantes, aquela ali é uma decisão importante. A decisão de estudar para concurso público é uma decisão importante. Tem gente que entra nessa parada no oba-oba. Tá todo mundo na faculdade, terminando a faculdade, indo para estudar para concurso, eu vou também. Decisões mais difíceis precisam ser amadurecidas. Mas você precisa tomar essa decisão. Não permita que o medo te impeça de alcançar o teu sonho de ser detentor de um cargo público típico de Estado nas carreiras jurídicas. Beleza? Selecione os melhores meios para que você alcance o teu objetivo. E siga em frente até conseguir. Até conseguir o cargo público. Aproxime-se de pessoas que estejam com essa mesma energia. Afaste-se de ambientes tóxicos. Nós ainda vivemos, né, um ambiente de polarização política, com vários grupos de WhatsApp em que a inflamação tomou conta. Nesse processo que você está, o processo de preparação para concursos públicos, é um processo que as pessoas ficam mais sensíveis e, por isso, elas precisam se afastar desse tipo de ambiente. Um grande problema que eu vejo nos concurseiros e concurseiras das carreiras jurídicas, de uma maneira em geral, é que eles não compreendem que esse jogo, o jogo da aprovação dos concursos das carreiras jurídicas, é um jogo de fazer e não é um jogo de pensar. Eu tenho um grande amigo meu de infância, adolescência, infância e até hoje meu amigo, que eu sempre falava com ele, cara, tu tá pensando demais, não pensa muito, faz. Muito cedo eu descobri que esse jogo, o jogo da aprovação,
né? E aí a gente já saiu do jogo da preparação, é o jogo da aprovação, é quem passa é quem faz. Eu tenho algumas pessoas que ficam planejando os estudos por dias e dias a fio. Não façam isso. Hoje, você vai pegar algumas horas hoje ainda e vai fazer um planejamento para os próximos 3 meses. Experimenta fazer isso. Se você nunca fez, eu te aconselho penhoradamente a que você faça. Empenhe 1, 2, 3 horas, o tempo que for necessário, para fazer a tua organização e se organize para os próximos 3 meses. Você vai ter 3 horas de organização e 3 meses de execução. Eu tenho certeza que isso vai transformar a tua vida. Esse jogo da aprovação é um jogo de execução, não é um jogo de pensamento, não é um jogo de planejamento. Planejou um pouquinho, executa muito. Planejou um pouquinho, executa muito. Pensa algumas horas e executa por meses. Anos a fio. Se houver necessidade, eu espero que você passe com muito pouco tempo. Mas se precisar levar alguns anos, que você tenha a força necessária, a mentalidade necessária, para que você supere todas essas dificuldades, todos esses teus medos. E uma parada que é a grande chave para você conseguir fazer grandes projetos é você dividir os grandes projetos em pequenos projetos. Comece com tarefas pequenininhas, tarefas para o dia. As grandes metas, elas devem ser decompostas em pequenas metas e essas pequenas metas em pequenas tarefas. A primeira tarefa que você deve ter amanhã é a de acordar o mais cedo que for possível para você. Porque eu vejo algumas pessoas que não estudam para concursos, mas acordam tarde. Dizendo que não tem tempo, mas acordam tarde. Então a primeira tarefa do dia é acordar um pouquinho mais cedo. A segunda tarefa do dia é não assistir o Big Brother no final do dia. 1 hora de televisão. Quem está estudando para concurso e acha que tem 1 hora, está errado. Acha que tem 1 hora para ver Big Brother? Não tem. Ah, Dominoni, eu já estudei 7 horas, 8 horas, não aguento mais estudar. Ok. Agora, se você está ali nas 3 horas regulamentares, que é o basicão para todo mundo, 4, até 5 horas, pô, galera, não dá para pegar e perder tempo, é perda de tempo. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto de Big Brother, ponto. Eu não estou assistindo essa edição, tá? Eu não estou assistindo. Mas eu gosto de Big Brother, adorei. Inclusive, se você já me acompanha há algum tempo, a chance de você saber que eu me dei de presente em 2011 o pay-per-view do Big Brother, você já deve ter ouvido falar. Eu me dei de presente o pay-per-view do Big Brother, 2011. Eu já tinha passado na GU e na DPU. Até lá eu não assistia. Porque são escolhas, porra. Entendeu? Até que você fica velho e aí você pode assistir e não quer. Mas enfim, as metas grandes, divide essas metas grandes. Qual é a meta grande, o objetivo final? É a aprovação. Quais são as metas pequenas? E melhorando todos os dias. Estudar 1 semana direto, sem falha. Estudar 7 dias seguidos. Estudar 6 dias seguidos, pelo menos. Se você não está com o edital, você pode descansar no domingo. A tua meta principal, o teu objetivo é a aprovação. Tarefas diárias. Bota no papel. Não vou mostrar para vocês as minhas tarefas ali, porque eu vou tirar aqui a câmera. Mas eu tenho isso até hoje. Nós temos aqui em casa. Todo mundo tem as suas tarefas. Tarefa por tarefa. 1 dia por vez. Beleza? Coloca no papel e cumpre. Assim você vai estar superando os teus medos todo santo dia. Esse medinho aqui que eu tenho, eu vou pegar e vou enfrentar. Se apega em Deus e enfrenta. Beleza? Isso faz com que você, superado um medo inicial, você consegue ganhar autoconfiança. Você fica mais confiante em ter conseguido superar aquele medo, em ter conseguido superar aquele obstáculo. E aí você vai com mais força no dia seguinte. Você vai ficando com orgulho da tua postura, orgulho de você mesmo.
A gente está começando uma semana que eu tenho certeza que vai ser uma semana perfeita para mim. Uma semana que eu tenho cumprido as minhas tarefas. Eu fui na academia segunda, fui na terça, aí eu vou na quarta, vou na quinta, vou na sexta, vou no sábado. Tudo dá certo porque eu fico feliz com a minha postura. Isso acontece comigo até hoje. Beleza? Queridos, eu gostaria hoje, excepcionalmente, de deixar para vocês, aqui no final da nossa live, uma passagem da Bíblia para que você lesse nos momentos de angústia que o teu coração, né, e o coração de concurseiro é muito angustiado, né? E uma das minhas metas aqui nesse espaço é fazer com que você tenha uma paz de espírito para passar por essa jornada da aprovação da maneira mais suave possível. Por isso que eu trago algumas fragilidades para que você veja em mim aquilo que você sente. Esse é o meu objetivo. Lá atrás, quando eu estudava para concursos, eu falava, eu vou expor as minhas fragilidades para que todas as pessoas que parem um pouco para me ouvir entendam que as fragilidades que ela sente hoje na condição de concurseiro, eu também senti na condição de concurseiro. E uma das minhas forças, né, uma das minhas âncoras, nós temos várias técnicas de ancoragem que são abordadas na mentoria e no curso Acelerando a Aprovação, é sim a leitura regular da Bíblia, a aproximação com algo superior a todos nós. E eu gostaria de dividir com vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de poder, de amor e uma mente sã. Eu não sei se você acredita ou não em Deus, mas eu estou falando para aqueles que acreditam em Deus. E eu tenho certeza que Deus pode ajudar uma pessoa a ter a coragem necessária para fazer o que é certo. Deus não quer que você tenha medo, muito menos que esse medo seja um ponto paralisante para que você faça aquilo que você se determinar, aquilo que você se autodeterminar a fazer. Ele quer, sim, que você... tem outras passagens, Carol, estou lendo aqui a Carol, tem outras passagens, mas essa passagem é de poder, amor e mente sã. Deus não quer que você tenha medo, ou seja, que você tenha um tipo de medo que te impede de fazer as coisas que agradam a você mesmo e que agradam a Deus. Eu tenho certeza que Ele quer que você alcance os seus objetivos. Poder, amor e mente sã afastam com toda a força o medo que pode estar te impedindo de conquistar tudo aquilo que você merece. Coloca nas mãos de Deus e perca o medo. Ele vai te dar o que tem de melhor na face da terra. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a ser aprovado no teu concurso desejado. Queridos, por fim, eu quero fazer um convite para que vocês entrem no meu Instagram, no meu Telegram. Eu tenho um canal do Telegram em que eu faço conteúdos exclusivos para esse canal e que vão te ajudar a passar nos concursos das carreiras jurídicas. A gente está chegando ao final dessa nossa live. Foi um prazer enorme, um prazer inenarrável, como diria o meu saudoso professor Mauro Ceruti. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Vamos em frente. Fiquem com Deus e contem sempre comigo para o que precisar.